Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos estudos com o livro A Prova Brasil. Hoje aqui com a lição 13, na página 110. Nós vamos trabalhar com perímetro e área. Iniciamos aqui a leitura do recorde que diz o seguinte: a medida do contorno de uma figura plana fechada é chamada de perímetro. Exemplo, para este retângulo, cujas medidas são 0,5 de largura e 2,5 de comprimento, o perímetro vai ser somar todas as medidas dos quatro lados do retângulo, ou seja, o perímetro é igual a 6 centímetros. Muito bem. Então vamos para a primeira atividade, que é a atividade 1. Na planta de um apartamento com 2 dormitórios, foram destacadas as medidas de alguns cômodos. Sabendo que cada porta do apartamento tem 90 centímetros de largura, quantos metros de rodapé de madeira são necessários para fazer todo o contorno do apartamento, menos o banheiro, a cozinha e a área de serviço? Então vamos lá. Então vamos começar com compreenda. Ele pergunta qual é a tarefa proposta nessa atividade. Então, o que nós queremos nessa atividade, né? Então, ó, queremos aqui, ó, determinar quantos metros são de rodapé, né, são necessários para fazer todo o contorno do apartamento, menos o banheiro, a cozinha e a área de serviço. Certo? Então, essa vai ser aqui a nossa missão para este exercício. Qual é o formato dos quartos do apartamento? Então, ó, temos aqui, ó, um quarto, medidas, aqui, ó, 3,5 metros, 4,2 metros. O outro quarto, que é o de casal, 4,5 por 3,3. Então, eles têm o formato de um retângulo, certo? Nós temos aí um quadrilátero que a gente chama de retângulo. Qual é a medida da largura da porta em metros? Aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Ele falou que era 90 centímetros. Para transformar centímetros em metros, é só a gente dividir por 100. 90 dividido por 100 dá 0,9 metros, certo? Então vamos lá. Responda. A. Qual é a medida da largura da parede do quarto de casal em que está a porta? Então vamos lá. Quarto de casal. Qual é a medida, né, da parede que está à porta, certo? Então vamos lá. Então ele quer saber aqui, ó, qual a medida, certo, dessa parede. Então é o seguinte, toda a parede é 4,5, tá? Mas nós temos que descontar aqui, ó, o 0,9 da porta, ok? Então fazendo aqui, ó, 4,5 menos 0,9, certo? Vamos aqui, ó, deixar 3, 15, vai dar 6, 3,6, ok? Então já temos aqui, ó, aqui o de casal é 3,6, certo? E o de solteiro? Vamos fazer aqui o cálculo, tá? O de solteiro, nós temos a seguinte informação aqui, ó. Toda essa parede é 4,2, certo? E a gente vai ter que descontar aqui o 0,9. Então, a gente vai ter que fazer 4,2 menos 0,9, que é o da porta, certo? Que vai ficar 3,12, vai ficar 3,3. Então, aqui, ó, do solteiro, 3,3, ok? Essas são as medidas aí. Lembrando que elas são em metros, né? Então, vamos aqui, ó, colocar o M, tá? Para arrastar para cá. Isso. E aqui, metros. Pronto.
Quantos metros de rodapé são necessários em cada quarto? Opa, vamos voltar aqui que ele apagou. Deixa eu apagar aqui. Eu volto 3,3 aqui. 3,3 metros, pronto. Bom, então nós teremos que fazer, tá, a conta para o de casal e depois para o de solteiro, certo? Vamos iniciar com o de casal. O de casal, nós temos que fazer então a seguinte soma aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o 4,5 mais o 3,3 mais agora a parede, né, ali que está 3,6, certo? E por fim aqui, nós temos a outra parede, que também é de 3,3, ok? Bom, agora fazendo então a soma, tá? De todos esses valores aí, vai ficar 14,7 metros, certo? Isso o de casal. Agora, solteiro, certo? Bom, o de solteiro nós temos as seguintes dimensões aqui, ó. 3,5, certo? Mais a parede, né, que tem a porta, a gente calculou que é 3,3. Depois, a mesma parede ali, que é 3,5. E por fim, 4,2, certo? Então agora é só a gente fazer aqui as somas, certo? Fazendo então as somas aqui, mais o 4,2 deu 14,5 metros, certo? Muito bem. Na C, na área de circulação, qual a medida da largura da parede comum com o banheiro? Então aqui, ó, ele quer saber, na área de circulação aqui, ó, qual é a medida da largura da parede, tá? Então, ó, a área de circulação, aqui, ó, área de circulação, certo? Ele quer saber aqui, ó, qual é a medida da largura da parede comum com o banheiro, tá? Então, ele quer saber essa parede aqui, ó, certo? Qual é essa medida, tá bom? E a medida da largura da parede comum com o quarto de casal. Essa outra medida aqui, certo? Bom, então vamos pensar o seguinte, aqui é 1,5. Vamos descontar, certo? A porta, que é 0,9, tá certo? Vamos fazer até essa daí, né, de cabeça, né? 1,5 tira 0,9, certo? Qual que vai ser o resultado aí, tá? Então, ó, é 1,5 menos 0,9, essa conta aqui, certo? Falei que ia fazer de cabeça, mas vamos deixar registrado aqui, certo? 0,6. E essa outra aqui, ó, a gente vai pensar, né, o seguinte, nós precisamos aqui descobrir quanto que vale essa parte, ok? Então, quais são as informações que a gente tem aqui, tá? A gente precisa, né, da dimensão aí dessa parede, certo? Tá? Precisamos então aqui, ó, da medição. Então, note o seguinte, ó, aqui nós temos, né, que o banheiro tem 2,5, certo? Bom, então agora vamos dar uma apagada aqui para melhorar um pouquinho, tá? Área de circulação, beleza. Então, o banheiro daqui até aqui é 2,5, ok? Bom, tudo, né? Aqui é 4,5. E a gente viu que essa parede aqui, no quarto de casal, ela mede 14. Aqui, ó. Ela mede 3,6, tá certo? Bom, 3,6. Quando a gente tira 2,5,
Isso aqui vai ficar 1,1, ok? Então, vamos lá. Então, agora respondendo aqui a letra C, ok? Então, ó, comum ao banheiro. Comum ao banheiro, a gente chegou na conclusão que é 1,1 metros. E, comum ao banheiro é 0,6. E comum ao quarto, aí sim, ao quarto de casal, foi o 1,1 metro, certo? Muito bem. Agora na D. Na sala de estar, qual é a medida da largura da parede comum com a área externa? Então agora aqui, ó, nós temos, né, na sala de estar, que é essa daqui, certo? Ele quer saber qual que é a medida da parede comum à área externa, ok? E a medida da largura da parede comum ao banheiro. Então, aqui, ó, essa da área externa e essa daqui, ó, do banheiro, certo? Então, vamos lá. Então, ó, nós temos, né, agora que visualizar o seguinte. Esse total aqui, tá? Ele vai dar 9 metros, certo? De onde que eu tirei essa medida? 4,2 com 5,8, certo? Muito bem. Bom, o que mais a gente tem aqui de informações, tá? Ó, essa medida aqui, ó, é de 2 metros, certo? E nós temos também aqui a informação, tá? De que tudo isso daqui, né, vai ser 4,8 metros, ok? Então, nós queremos saber, né, qual é, então, a medida, né, dessa parede aqui, certo? Que é comum com a área externa. Então, ó, 4,8 com 2 dá 6,8. 6,8 para chegar no 9, né? Então, ó, 9, certo? Menos 6,8. Isso daqui vai ficar, ó, 2,2, certo? Então, aqui, ó, comum à área externa, certo? Comum à área externa deu 2,2 metros, ok? Muito bem. Agora, a medida da largura da parede comum ao banheiro. Então, é esse pedacinho aqui, né? Então, o que nós queremos determinar esse pedaço aqui, tá? Vou trocar aqui de cor. Esse pedacinho aqui, bom? Então, vamos pensar o seguinte. Daqui até aqui, né, do banheiro, do início até o final, é 2,5. Aqui já tem 1,5, ou seja, aqui sobra 1 metro. Então, comum ao banheiro é de 1 metro. Certo? 1 metro. Qual a medida da largura da parede da cozinha comum com a sala de estar e jantar? Então, essa parede aqui, tá certo? Ele quer saber qual é o tamanho, certo? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Quanto que é o total aqui? 4,5 com 3,5, né? Vai dar 8 metros, certo? Bom, aqui nós temos que descontar, né, o 1,5, né, que é da área externa aqui. Então, tira o 1,5 dos 8, né, vai ficar aí 6,5, certo? Mas tem que tirar também, né, essa medida aqui da porta, certo? Ou seja,
tem que pegar o 6,5 e tirar 0,9, ok? Então, aqui empresta 1, fica 15, 6, e aqui 5, ou seja, 5,6, certo? Então, a largura da parede é de 5,6, tá bom? Ótimo. Então, com base nos itens, né? C, D e E. Calcule quantos metros de rodapé são necessários na área de circulação, na sala de estar, na sala de jantar e no hall do apartamento. Então, o que nós temos que fazer, né? Somar, né, para todos esses caras aí, beleza? Então, vamos lá. Bom, então nós temos que fazer, né, a soma D. Então, vamos lá, fazer a soma D. O 0,6 com 1,1, com o 2,2, com o 1, certo? E também com o 5,6, ok? Bom, então, fazendo essa soma, 0,6 com 1,1, com 2,2, com 1 e o 5,6, isso deu um total de 10,5, certo? Então, para essas regiões aí, a gente vai precisar de 10,5 metros de rodapé de madeira. Agora, ele quer saber, né, para tudo. Então, o que faltou somar? Dos 2/4, certo? Então, vamos somar, então, ó, o 10,5, certo? Com o quarto de casal, que é o 14,7, certo? Com o quarto de solteiro, que é o 14,5, ok? Bom, fazendo todas essas somas aí, vai ficar 39,7. Então, 39,7 metros de rodapé de madeira, certo? Muito bem. Então, seguindo, na atividade 2, nós temos que Carla está jogando um jogo de computador que envolve figuras geométricas. Ela tem à disposição um triângulo equilátero de 4 centímetros de lado, um quadrado de 4 centímetros de lado e um retângulo de 6 centímetros de largura e 4 centímetros de comprimento, conforme as figuras representadas ao lado. Na fase em que está, ela deve compor um polígono que tenha 44 centímetros de perímetro, podendo utilizar as figuras disponíveis mais de uma vez. Bom, se Carla não pudesse usar as figuras disponíveis mais de uma vez, qual seria o perímetro máximo do polígono que ela poderia compor? Como Carla poderá compor um polígono que tem 44 centímetros de perímetro? Então vamos lá, certo? Quais são as nossas perguntas aí? Então o que a gente tem que fazer aqui, ó, né? É determinar o perímetro máximo do polígono que Carla poderia compor sem usar as figuras mais de uma vez e como compor a figura com 44 centímetros de perímetro, certo? Então, é isso aí que a gente precisa para essa atividade. Qual o perímetro do polígono que Carla deverá compor? Então, ele tem que ter 44 centímetros, certo? Que figura Carla tem à sua disposição para compor o polígono que foi pedido? Então, segundo o enunciado, ela tem um triângulo equilátero. Lembrando que o equilátero é o que tem todos os lados iguais, certo? Ela tem um quadrado e um retângulo, certo? Essas são aí as figuras que ela possui.
Quais são as medidas dos lados dessas figuras? Então, vamos lá. O triângulo, segundo aqui o enunciado, tá? Ele tem 4 centímetros de lado, certo? O que mais? O quadrado. O quadrado também tem aqui, né? 4 centímetros de lado. 4 centímetros de lado, certo? E por fim, nós temos o retângulo, que aí esse retângulo ele tem, né, 6 centímetros de largura e 4 centímetros de comprimento, certo? Para compor o polígono pedido no jogo, Carla poderá utilizar mais de um triângulo ou de um quadrado, certo? Bom, aqui no jogo ele diz que sim, certo? Então, sim. Depois tem a pergunta que ele pede para não utilizar, tá bom? Para achar o máximo. Responda, se Carla utilizar um quadrado e um triângulo para compor um polígono como representado na figura ao lado, o perímetro desse polígono será de quantos centímetros? Então vamos lá. Como o quadrado ele tem 4 centímetros de lado, aqui vai ser 4, 4. E como o triângulo ele também, né, é equilátero, que tem 4 e 4. Ou seja, quantas vezes o 4 apareceu aqui? 5, né? 5 vezes o 4, nós sabemos que é 20. Então, 20 centímetros, certo? Agora, usando dois quadrados e dois triângulos, como representado na figura ao lado, o polígono obtido terá o dobro do perímetro da figura do item anterior. Então, será que o perímetro desse daqui vai ter 40? Será que é o dobro? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui é 4, 4, 4, também 4, 4, 4, aqui 4. Quantas vezes apareceu 4? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 8 vezes o 4, que é quanto? É 32, certo? E não 40. Então, usando dois quadrados e dois triângulos, o perímetro não será o dobro, certo? Muito bem. Agora aqui no C. No polígono ao lado, as figuras disponíveis foram utilizadas somente uma vez. Qual o perímetro dele? Então vamos lá. Aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4. Lembra que o retângulo aqui é 6, também é 4, e aqui é 6, certo? Então vamos lá, apareceu 4 quantas vezes? Não, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 20, com mais 6, 26, com mais 6, 32. Então, 32 centímetros. Responda a primeira questão, propósito da atividade, né? Qual é, então, se ela não repetir, né, o perímetro máximo? Então, o perímetro máximo é 32 centímetros, certo? Muito bem. Agora, ele quer que a gente desenhe, né, uma figura que representa uma solução possível para responder o problema proposto no jogo, certo? Então, compor um polígono que tenha 44 centímetros de perímetro. Então, vamos tentar desenhar aqui uma figura e a gente vai verificar se realmente lá vai ter 44. Então, vamos começar aqui, ó. Começar com o nosso quadrado, certo? Depois o triângulo, depois o retângulo. Vai ser bem parecido com aquele ali que já estava desenhado, tá? Bom, mas a gente sabe que esse daqui ele deu ponto 32. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar um outro retângulo aqui do lado, certo? E vamos verificar se vai dar certo isso daí, beleza? Então, aqui a gente sabe que é 4, 4, 4 e 4. Aqui é 6, 6, 6, 6 e 4.
Agora vamos ver quantos 4 apareceram aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, deu 20, certo? Quantos 6 apareceram, né? 4, 6 vezes 4, 24. Ou seja, o perímetro dessa figura aqui é de 44 centímetros, certo? Então, é uma possível aí, figura, beleza? Bom, seguindo, a área de um retângulo é dada por a área é igual a base vezes a altura. Então, B está representando a medida da base e A a medida da altura. A prefeitura do município vai construir um novo espaço de lazer em um terreno de formato retangular. Veja ao lado como será distribuída essa área de lazer. A parte verde representa os espaços destinados aos jardins e a parte laranja constitui o espaço destinado ao parque infantil. E a parte cinza destina-se à circulação de pedestres e às feiras livres. Sabendo que a área destinada ao parque infantil terá 56,25 metros quadrados, qual é a área destinada aos jardins? Muito bem. Então, nós sabemos aqui a área destinada ao parque infantil, tá certo? Ele quer saber qual a área destinada aos jardins. Qual é a área do espaço destinado à circulação de pedestres e às feiras livres? Bom, então vamos lá. Então, aqui, ó, compreendo o que é proposto na atividade, certo? Então, calcular a área destinada ao parque infantil. Opa, do parque infantil a gente já sabe. A área destinada aos jardins e a circulação de pedestres e a feiras livres. Muito bem. Então, essa vai ser a nossa missão aí. Qual é a área do espaço reservado para o parque infantil? Bom, segundo aqui o exercício, a área é de 56,25 metros quadrados, certo? A área sempre em metros quadrados. A representação do espaço de lazer foi realizada em uma malha quadriculada. Sabendo que a área do parque infantil, cada quadradinho da malha representa quantos metros quadrados? Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, a nossa figura que foi dividida, né, em quadradinhos, tá certo? E ele quer saber quanto que representa cada um desses quadradinhos, tá certo? Bom, como o quadrado aqui laranja, tá certo? Ele é composto por 9 quadradinhos e nós sabemos que a área total disso daí é 56,25. A gente vai dividir o de 56,25 por 9, certo? Bom, dividindo 56,25 por 9, a gente descobre a área de cada um deles. Então, a área de cada um deles é 6,25 metros quadrados, que a gente completa a lacuna aqui, certo? Os espaços destinados aos jardins têm formato de triângulo, quadrado e retângulo. Cada um desses espaços é formado por quantos quadradinhos? E qual é a área de cada espaço? Então vamos lá. Forma de triângulo, tá certo? Então a gente vai aqui aos jardins, tá? De triângulo. Quantos quadradinhos tem aqui, ó? Temos aqui, ó, 1, metade com outra metade, né? É a mesma coisa que 2 aqui, certo? Então, 2 de cada um, como nós temos 4, né? Vai dar 8, certo? Forma de quadrado, nós temos 2. E a forma de retângulo, nós temos um total aqui 4, certo? Bom, então nós temos aqui, né, 14 no total, certo? Então a gente vai fazer aqui, ó, 14, certo? Vezes o 6,25. Para a gente descobrir qual que é, então, a área total, tá certo? Então, 14 vezes 6,25 vai dar um total de 87,25
6,5, certo? Metros quadrados. Tá aqui, ó, a área de todo o espaço será destinado aos jardins, 87,5 metros quadrados. Muito bem. Agora, ele fala aqui no D. Conhecendo a área de um quadrado, é possível determinar a medida de seus lados. Exemplo. Então, ó, a medida, né, da área aqui de um quadrado é sempre o lado vezes o lado, certo? Então, aqui, ó, se eu conheço que a área é lado vezes o lado, para saber qual a medida do lado, é só descobrir o número multiplicado por ele mesmo, que dá isso daqui, que é a mesma coisa de achar a raiz quadrada, ok? Então, qual é a medida em metros dos lados dos quadradinhos da malha quadriculada? Ou seja, aí que a gente acha a raiz quadrada de 6,25, certo? Bom, então vamos aí calcular a raiz quadrada de 6,25. Extraindo a raiz disso daí, dá 2,5, certo? Metros. Quais são as medidas em metros do terreno que a área de lazer será construída? Então, ó, quantos quadradinhos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Se a gente não esquecer nenhum aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui ele tem 7, né, vezes 2,5. Isso daqui vai dar, então, portanto, 7 vezes 2,5 vai dar 17,5 metros, certo? E aqui, ó, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 13 vezes 2,5. Então, 13 vezes 2,5 nos dá 32,5, certo? Então, aqui, ó, as medidas primeiro, né? Então, ele tem comprimento 32,5, certo? Metros. E largura 17,5 metros, certo? E a área, para a gente descobrir a área, é só a gente fazer, né, a multiplicação dos dois, tá? Conforme a gente viu ali, a área do retângulo, né? É só multiplicar uma medida pela outra. Aqui eu escrevi 15 é 17. Vamos corrigir. Pronto. Então, eu vou fazer 32,5 vezes o 17,5. Então, isso me dá 568,75 metros, só que agora são quadrados. Determina a área do espaço destinado à circulação de pedestres e feiras livres, sabendo que pode ser obtida subtraindo-se as áreas do parque infantil e dos jardins da área total do terreno. Ou seja, ele quer que nós fazemos aqui a seguinte conta. Nós vamos pegar o 568,75, certo? E subtrair da soma que nós temos aqui, né? Dos jardins, tá? Que a gente já calculou. E também da área aqui, né? Que a gente já conhecia, né? Que é a parte laranja, que é do parque infantil, certo? Bom, somando então 87,5 com 56,25, isso dá 143,75, certo? Fazendo aqui a subtração, que vai dar 0, 5, 2, 4. Ou seja, o nosso resultado aqui vai ser de 425 metros quadrados. Ok? Seguindo. No exercício 4, José tem um terreno retangular cujo lado maior é o dobro do lado do menor. O terreno foi dividido inicialmente em 4 partes iguais e esse processo foi repetido mais 2 vezes. Ele resolveu cultivar somente
13,52 metros quadrados do terreno, a área que corresponde à parte verde na figura abaixo. Quais são as medidas dos lados do terreno? Então, vamos lá. Então, o que quer saber na atividade? Então, nós temos aqui ó, as medidas dos lados do terreno, certo? Quantas vezes o terreno foi dividido? O terreno foi dividido inicialmente em 4 partes iguais. Então, inicialmente em 4 partes iguais, certo? E esse processo foi repetido mais 2 vezes. Ok? Muito bem. Em quantas partes iguais o terreno foi dividido? Em cada uma dessas vezes. Então, ele foi dividido, né, em cada uma dessas vezes em 4 partes iguais. 4 partes iguais, certo? Na primeira divisão do terreno, que fração representa cada parte, certo? Bom, então aqui, ó, nessa primeira, certo? Nós temos aqui, né? Cada parte representa, né, 1/4, certo? Na segunda divisão, que fração representa cada parte? Agora aqui, né? Imagina que tudo foi dividido, certo? Da forma que nós temos, certo? Então aqui, ó, cada uma dessas partes aqui, né, representa quanto? Ó, era 4, certo? Aí cada uma dessas partes foi dividido em mais 4 partes, ou seja, vai representar 16, ok? Depois foi dividido em mais 4 partes. Então agora, né, se a gente for fazer todas as divisões ali, vai ser 32, certo? Quantas vezes a parte cultivada cabe dentro do terreno? Então, cabe 32 vezes, certo? Bom, se a parte do terreno cultivada tem essa área aqui, né, de 113,52, qual era a total? Então, a gente vai ter que fazer 13,52 vezes 32, certo? Então, fazendo aí essa multiplicação, vai ficar 13,52 vezes 32, que vai dar 432,64. 432,64. Se chamarmos o lado menor do terreno de x, que expressão representa a área dele, certo? Então, aqui é o seguinte, ó. Se a gente chamar, né, o lado menor do terreno de x, qual é a expressão que representa a área dele, né? Bom, aqui, pessoal, é necessário fazer uma leve correção, ó. Eu coloquei 32, esqueci que é 64, é o dobro, certo? Então, vamos corrigir aqui também, que vai alterar esses dois valores aqui, ó. Aqui vai ter que multiplicar por 64, certo? E o resultado disso vai ser 865,28. Agora sim, 865,28. Então, o que ele estava falando aqui na F é, vamos chamar isso aqui de x. E nós sabemos, segundo aqui enunciado, que o lado maior é o dobro desse. O dobro de x é 2x. E aí ele fala, né? Qual expressão representa a área? Seria x vezes 2x. Se a gente for simplificar, isso dá 2x ao quadrado, porque qualquer número multiplicado por ele mesmo, ele é o quadrado. Com base nas respostas do item E e F, determine as medidas do terreno. Então é o seguinte, ó. Se 2x ao quadrado é aquele número ali, ó, 865,28,
Vou pegar esse 2, vou passar dividindo. Então, quer dizer que o x quadrado é 865,28, só que dividido por 2, certo? Então, vamos fazer 865,28 dividido por 2, que dá 432,64. Bom, para eu achar o número que vezes ele mesmo, que dá esse daqui, a gente vai ter que achar a raiz quadrada, tá certo? Então, vamos achar a raiz de 432,64, certo? Bom, achando então essa raiz quadrada de 432,64, vai dar 20,8, certo? Ou seja, o terreno tem 20,8 de comprimento, e o dobro disso, né, que é 41,6 metros de largura, certo? Muito bem. Então, finalizamos por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bons estudos aí para vocês.